Costurando jaleco feminino com gola padre. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos costurar o jaleco feminino com gola padre que cortamos no vídeo anterior. É uma peça bem acinturada e veste super bem. Iniciaremos a costura pelo acabamento dos bolsos. Ao invés de fazer apenas a barra na boca do bolso, nós vamos colocar um tecido diferente em tricoline. Então, eu posiciono o lado direito do tricoline com o avesso do bolso e vamos fazer uma costura com uma largura aí de meio pezinho de máquina. Detalhe costurado e fica assim o lado avesso. Esse detalhe nós vamos colocar para o lado direito do bolso, olha só, desse jeito. Mas antes, nós vamos fazer um pesponto sobre o lado branco do tecido, tá? Por cima do bolso. Esse pesponto, ele vai ajudar a acomodar o tecido de tricoline bem certinho no momento que a gente virar para o lado direito. Pesponto feito, agora é só acomodar o tecido em tricoline por cima do bolso e vamos fazer uma segunda costura na parte de baixo. Só que nesta parte, nós vamos dobrar 1 centímetro para dentro do tricoline e costurar. Se você tiver dificuldade de dobrar e costurar ao mesmo tempo, você pode vincar no ferro de passar antes de costurar. Mas o tecido tricoline ele é bem firme, então facilita muito a costura. Com os dois bolsos prontos, nós vamos costurá-los sobre uma das partes da frente, porque a frente é dividida em duas partes do lado direito e duas partes do lado esquerdo. No momento de cortar a sua peça no tecido, você já deve marcar a altura dos bolsos, porque no molde vai marcando certinho a altura do bolso. Então, você já marca no tecido para que no momento de costurar na peça, esse bolso não fique um lado mais alto do que o outro. Para costurá-lo é bem simples. A parte de cima já está com acabamento. As duas laterais a gente vai costurar aberto sem dobrar. Por quê? No momento que a gente for costurar o recorte desse jaleco, ele já faz o acabamento sobre o bolso. A gente vai dobrar apenas a parte de baixo do bolso, tá ok? Vamos dobrar aí 1 centímetro. É interessante você dobrar a mesma quantidade nos dois bolsos, para que eles fiquem do mesmo tamanho. Após colocar os bolsos dos dois lados, nós já vamos costurar o recorte da parte da frente nesta parte mais arredondada. O recorte, ele começa lá do ombro e vai até a barra. A margem de costura para esta união é de 0,5 centímetro.
Nesta parte da frente, eu já coloquei uma intertela com uma largura de 4 centímetros, que é o espaço que eu vou precisar para fazer a vista, no momento de colocar os botões. Então, é interessante que você coloque a intertela antes de unir as partes da frente. Tá mostrando você, minha câmera, não consegui posicionar bem. Unimos os recortes das partes da frente, lado direito e lado esquerdo. Eu já vou aproveitar também para unir os recortes da parte das costas, do lado direito e do lado esquerdo. Pessoal, eu estou fechando esta peça toda na máquina reta, mas depois eu vou levar a máquina overlock para fazer o acabamento. Porque quando a peça tem recortes e é assim meio curvo, eu prefiro fechar na máquina reta primeiro, porque eu acho mais fácil. Recortes da frente e das costas unidos e o acabamento feito na máquina overlock. Agora nós vamos fazer um pesponto sobre esses recortes. No recorte da parte da frente, você vai posicionar a costura do overlock para o lado da cava e fazer o pesponto pelo lado direito do tecido. Esse pesponto inicia-se lá no ombro e termina na barra. Na parte das costas, nós vamos posicionar a costura do overlock para o lado do decote. Vamos unir o centro das costas e já fazer o acabamento naquela abertura que tem próximo à barra. As partes das costas, no centro, eu overloquei separadamente cada um dos lados e agora vamos fechá-los na máquina reta. A costura inicia-se lá no decote e nós vamos costurar até a altura da abertura. Quando chegar aqui, nós vamos acompanhar o corte do tecido. Vamos fazer o L fechando esta parte. Essa parte próximo à barra se conserva aberta. Agora vamos fazer um pesponto
por cima do lado direito da peça. Iniciamos o pesponto lá no decote, em sentido à barra. Quando chegar na altura da abertura, nós vamos acompanhar o L também no tecido, também na parte de cima do tecido. E é fácil fazer essa parte porque dá para sentir a dobra do tecido. Então é só virar ali, ó, e fazer o L costurando. Após fazer essa parte, nós vamos fazer a barra desta abertura que fica pelo lado de cima, o acabamento. Então, aqui nós vamos dobrar cerca de 4 centímetros e fazer uma costura. Observem que eu vou dobrar um dos lados do jaleco para cima, tá? Dobrei ali, para que no momento que a gente faça essa costura, você não feche a abertura. Abertura da parte das costas pronta. Agora vamos posicionar os tecidos, frente e costa, direito com direito, e unir os ombros. Pessoal, não se esqueça que todo o fechamento dessa peça é feito primeiro na máquina reta, depois o acabamento interno na máquina overlock. Só depois de fazer o overlock é que a gente faz o pesponto do lado direito da peça. Com os ombros pespontados, vamos preparar a gola. As golas são cortadas em duas partes. Uma das partes nós vamos dobrar e fazer uma barra neste lado reto, uma barra de meio centímetro. Após fazer a barra, nós vamos posicionar os dois lados da gola, o tecido direito com direito, e fechar a gola. Observe que um dos lados da gola fica maior, e é assim mesmo que tem que ficar. Gola pronta, agora é só virá-la para o lado direito. Se você achar necessidade, você pode acomodá-la no ferro de passar. Aqui eu não vou utilizar o ferro, porque o tecido tricoline é bem firme, olha só em passar a mão ele já fica acomodado. Vamos costurar a gola no decote. No início do decote, ali na parte da frente, você vai dobrar o tecido direito com direito, um espaço de 4 centímetros. É o espaço que nós vamos precisar para fazer a vista, aquela parte onde vamos colocar os botões de um lado e o caseado do outro. A gola é costurada a partir da dobra. A gente posiciona a gola ali, ó, o tecido direito com direito, e prosseguimos a costura. Não esqueça que essa costura você deve levar na mesma largura, do início ao fim, para que o seu jaleco não fique um lado maior que o outro. Se você iniciar a costura com 1 centímetro, você deve levá-la do início ao fim com 1 centímetro. Ali eu estou fazendo numa largura de meio pezinho de máquina, porque é bem mais fácil de se guiar. E assim a gente vai costurando por todo o decote. Quando chegar no outro lado
do jaleco, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos dobrar 4 centímetros, encostar a gola próximo à dobra e seguir costurando. Entre a dobra da vista e a gola, nós vamos fazer um pique, mas cuidado para não cortar a linha, é um pique bem pequenininho. Faça isso dos dois lados da gola. Após dar o pique, nós viramos a vista para o lado avesso e a rebarba da gola nós escondemos por baixo da gola. Vamos pespontar de uma única vez a vista e a gola. Então, eu vou iniciar o pesponto lá embaixo na barra. Eu dobrei ali os 4 centímetros, que é o espaço para a vista, e vou fazer o pesponto próximo à dobra do tecido, deixando uma largura de meio pezinho de máquina. Quando chegar lá em cima no decote, eu não corto a linha, eu viro e prossigo o pesponto contornando o decote e já passo para a gola. Aí, no momento de costurar sobre a gola, eu vou escondendo toda a rebarba, tá, do tecido para dentro da gola e fazendo uma segunda costura por cima da gola. Quando chegar no meio da peça, se você tiver etiqueta de composição ou de tamanho para colocar, você aproveita este momento e já encaixa a etiqueta. Pessoal, eu esqueci de falar, mas na vista, antes de dobrar e colocar a gola, eu fiz uma costura na máquina overlock, para quando dobrar já ficar o acabamento na parte de dentro. A vista tá pronta, a gola tá pronta. Agora vamos colocar as mangas e fechar as laterais do jaleco. É interessante que nas uniões dos recortes da frente, recortes das costas, uniões de ombros, colocação de mangas, em todas essas uniões, vocês façam o pesponto por cima. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas o acabamento depois de pronto fica ótimo, fica parecendo uma peça assim alta costura. E sem falar que o valor da sua peça é dado de acordo aos acabamentos que você faz. Este jaleco só não tem como fazer pesponto no momento de fechar as laterais, mas no restante das costuras, todas elas dá para fazer o pesponto. Mangas colocadas e laterais fechadas. Agora vamos fazer a barra.
A barra eu já overloquei, fiz o acabamento lá na máquina overlock. Eu vou apenas dobrar 2 centímetros para dentro e fazer uma costura por cima dos pontos do overlock. Barras prontas e agora vamos passar para a parte final, que é a colocação dos punhos. Os punhos nós vamos fazer também em tricoline. Em um dos lados, nós vamos fazer igual na gola, dobrar meio centímetro para dentro e fazer uma barra. Barra feita, agora vamos fechar o punho. No momento de fechar, você deve deixar a mesma margem de costura que você deixou no momento de fechar as laterais e mangas do jaleco. Se costurarmos as mangas e os punhos com margens de costura diferente, no momento de costurar o punho na manga, eles não vão encaixar. Punhos prontos, a parte de baixo com a barra e a parte de cima sem a barra. É esta parte sem a barra que vamos costurar na manga. Então, aqui nós vamos deixar a manga pelo lado avesso, encaixar o punho, o lado direito com o avesso da manga e costurar por toda a volta. Lembre de centralizar a costura da manga na costura do punho. Punho costurado e olha como que fica o lado avesso da peça, sem nenhum fiapo. Agora nós vamos dobrar o punho para dentro, que será o lado direito da nossa peça. E aqui a gente vai fazer igual na gola. Nós vamos rebater esse punho, escondendo toda a rebarba do tecido para dentro do punho. É só empurrar ali, ó. Olha só, empurrar, esconder toda a rebarba e fazer uma segunda costura por cima do punho. Mantenha a sua peça do jeito que está, pelo lado avesso, porque assim é bem mais fácil de costurar. Esta parte não deu para focar bem ali no pezinho da máquina para mostrar em detalhe como costurar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que depois eu faço um vídeo só mostrando como colocar o punho. Mas depois de pronto, olha só qual é o acabamento da peça. O punho fica totalmente embutido por fora e por dentro. Vou virar a manga para o lado direito da peça para vocês verem como que fica o acabamento. Fica um acabamento impecável e é bem facinho de fazer. Meus amores, peço desculpa a vocês, pois o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria mostrar em detalhes como fazer a costura desta peça. Parece ser uma peça difícil de costurar, mas não é.
tá? Você pode fazer e lucrar muito se fizer para vender e economizar se fizer para uso próprio. Aqui na oficina eu faço por dia 10 jalecos deste. E olha que eu não fico o tempo todo na máquina, porque eu sempre tenho que levantar, responder algumas mensagens no celular e assim vai. Eu vou e volto e ainda consigo fazer 10 jalecos deste no dia. Aqui na parte da frente, em um lado, vocês vão fazer o caseado e no outro lado vocês vão colocar os botões. Esta peça eu ainda não coloquei porque não chegou os botões, tá? Os botões desta peça serão os botões personalizados e a empresa ainda não mandou para gente. Quem tiver interesse em adquirir os moldes já graduados do tamanho P ao GG, esta modelagem se encontra disponível à venda lá no nosso grupo de WhatsApp. O meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!